Queridos irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique, superintendente-geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, e este é o programa EBD em Síntese. Este programa é de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Estamos neste quarto e último trimestre do ano de 2023, estudando lições temáticas sobre missões transculturais até os confins da terra. Nós hoje vamos estudar a lição de número 3, lição esta que será estudada nas nossas classes de Escola Bíblica Dominical no dia 15 de outubro, dia do professor. E aqui eu aproveito a oportunidade para saudar com a paz do Senhor todos os nossos professores da Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, a lição de hoje, a lição de número 3, tem como título Missões Transculturais no Antigo Testamento. O texto áureo da nossa lição de hoje se encontra em Isaías capítulo 49, versículo 6, que diz assim: Disse mais, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. E a verdade prática declara o seguinte: o amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. Nós estudamos na lição anterior, na lição de número 2, que o nosso Deus, o Deus da Bíblia, ele é um Deus missionário, um Deus que ama a todos os povos, né? Ele ama a todas as pessoas, ama toda a humanidade, e as missões transculturais, elas estão no coração de Deus. Hoje nós vamos falar sobre as missões transculturais no Antigo Testamento. A leitura bíblica em classe se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículos 8, 9, e também do 17 ao 22, e em Jonas, capítulo 1, versículos de 1 a 2. Meus irmãos, o programa EBD em Síntese vai ao ar semanalmente pela Rádio Libertadora, FM 96.3, e por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, YouTube, TV AD e Rádio Libertadora. Nós, nesta lição de hoje, temos 3 objetivos. O primeiro objetivo da nossa lição é identificar Israel como um povo escolhido para um propósito missionário. O segundo objetivo, demonstrar o amor de Deus para com outras nações. E terceiro, relacionar as alianças de Deus com a humanidade no Antigo Testamento. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nós vamos aprender nesta lição de hoje a perspectiva global da salvação, que a mesma está presente não somente no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento. E já vemos nas Escrituras Sagradas do Antigo Testamento que Deus vai revelando a sua intenção de salvar todos os povos. Esse propósito de Deus de salvar todos os povos já a gente percebe, é compreendido a partir da chamada e vocação de Israel para ser um povo que revelasse o Deus de Abraão, Isaque e Jacó a todos os povos. Então nós vamos perceber, como diz aqui na introdução da nossa lição, que a nação de Israel, como um povo escolhido com um propósito missionário, e tomar como exemplo desse movimento missionário as narrativas bíblicas sobre Elias e a viúva de Sarepta, como também a ida do profeta Jonas a Nínive. Por isso que a leitura bíblica em classe fala sobre esses episódios lá da viúva de Sarepta, da ida de Elias até Sarepta em Sidom, para ali ter aquele convívio, ser alimentado por aquela viúva e ali manifestar
milagres, né, da parte de Deus. E como também a ida missionária de Jonas para pregar na grande cidade de Nínive. Meus irmãos, o tópico 1 da nossa lição fala de Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. Nós já temos visto e falado aqui desde o início do trimestre, conforme Gênesis capítulo 12, versículo 3, quando Deus chama Abraão para aquele propósito: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Inclusive, Deus diz: farei de ti uma grande nação. E Deus disse: em ti serão benditas todas as nações da terra. Em ti serão benditos todos os povos da terra. Então, Deus planejou desde os tempos antigos que o testemunho de Jesus Cristo fosse proclamado aos habitantes, a todos os habitantes da terra. Apenas ia começar por Israel. Israel foi o povo escolhido por Deus, vocacionado por Deus para receber a revelação de Deus e, a partir de Israel, se espalhar e se pregar esse conhecimento de Deus para todos os povos. O meio planejado por Deus para o mundo conhecer a Jesus Cristo passava pela nação de Israel. Deus chamou a nação de Israel para ser um povo missionário. A nação de Israel tinha esse propósito de receber a revelação de Deus, mas não ficar somente para si, transmiti-la e pregá-la também para todos os povos. Mas, infelizmente, conforme nós vemos nas Escrituras Sagradas, Israel falhou muito nesse propósito missionário, nessa vocação missionária. Os israelitas se contaminaram com as religiões pagãs dos povos vizinhos, caíram na idolatria, e perderam a sua identidade, e se preocuparam muito com a identidade racial, nacional, mas perderam a sua identidade espiritual. Falhou bastante nessa parte, e isso, vamos dizer assim, fez com que esse propósito inicial de Deus de espalhar o conhecimento do Evangelho para todas as nações a partir de Israel não se concretizasse conforme o plano que Deus tinha para Israel. Mas Deus não é pego de surpresa por ninguém. Deus já sabe do fim antes do começo. Deus já sabia de tudo o que ia acontecer, e desde a eternidade Deus já tinha um plano de formar um novo povo que era a igreja, formada a partir de judeus e gentios que se convertessem a Cristo, e a igreja ia dar prosseguimento ao plano missionário de Deus. No entanto, embora Israel tenha falhado nessa vocação missionária, Israel fechou-se muito dentro de si, e era excessivamente bairrista, achava que a salvação era só para eles, ficaram se achando muito privilegiados de ser um povo escolhido, especial de Deus, mas falharam nessa missão de evangelizar os povos. No entanto, mesmo assim, nós, gentios, temos sido muito abençoados por Israel. Como diz o tópico 1.3 da nossa lição, apesar de suas falhas, Deus tornou Israel uma bênção para as nações. E nós já podemos ver aqui no Novo Testamento, em Romanos capítulo 9, versículos 4 a 5, Romanos capítulo 9, versículo 4 a 5, que Paulo disse assim, sobre o povo de Israel: deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo, bendito para sempre. Amém. Não esqueçamos que o Messias era judeu. Não esqueçamos que Jesus
era judeu, descendente de Abraão, Isaque e Jacó, e nós recebemos as escrituras sagradas, né, do Antigo Testamento, dos judeus. A igreja que Cristo levantou aqui na terra era composta inicialmente só de judeus, depois foi que entraram os gentios. A Bíblia diz lá em João que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Meus irmãos, chegamos ao final do primeiro bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Vamos fazer um intervalo, voltaremos já já, não sai daí. Amém, meus irmãos, estamos de volta para o segundo bloco do programa EBD em Síntese de hoje, estudando a lição de número 3, que tem como título Missões Transculturais no Antigo Testamento. Nós, nesta lição de hoje, vamos mostrar pela palavra de Deus que as escrituras do Antigo Testamento já revelavam esse propósito de Deus, esse propósito missionário de Deus de levar o conhecimento do Senhor a todas as nações da terra, começando a partir da nação de Israel, e que a escolha de Israel como povo de Deus para receber a revelação de Deus, o conhecimento de Deus, e viverem e andarem na presença de Deus, e a partir daí espalhar o conhecimento de Deus sobre toda a terra. Infelizmente, como nós já dissemos, Israel falhou nesse propósito, mas apesar de suas falhas, Israel também tem sido uma bênção para todas as nações. Israel deu ao mundo o Messias, o Salvador de toda a humanidade, Jesus Cristo, que era descendente de Abraão, Isaque, Jacó, Davi, e é o nosso Salvador. Nós lemos em Romanos capítulo 9, versículo 4 a 5, Paulo falando aqui das bênçãos de Israel para todos nós, apesar deles terem rejeitado o Messias. No entanto, nós gentios fomos muito abençoados por eles. Os judeus, por exemplo, receberam e preservaram o Antigo Testamento, o traduziram em grego antes da vinda de Jesus, que é a famosa tradução Septuaginta, a língua mais usada naquele período. Além de escribas judeus manterem viva a ideia de um dia os povos e as nações ouviriam a palavra de Deus e responderiam a ela. Então, embora Israel tenha falhado no seu chamado missionário, em cumprir a sua vocação missionária, no entanto, algumas coisas importantes Israel fez, e todos os povos foram abençoados através da nação de Israel. Aqui na nossa lição, na sinopse aqui do tópico 1, o comentarista diz: embora Israel tenha falhado em sua missão, a nação contribuiu na revelação do plano de Deus ao mundo. Inclusive, Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, no versículo 8, ele faz menção da promessa que Deus fez a Abraão lá em Gênesis 12, 3. Então, em Gálatas 3 e 8, Paulo disse assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Observe que Paulo interpreta Gênesis 2 e 3, quando Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, ou todas as nações da terra. Então, Paulo interpreta isso que isso aí é um proto-evangelho. Deus anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Então, Paulo diz que isso já era uma previsão de que Deus iria justificar pela fé os gentios. Ou seja, a salvação de Deus não era somente para os judeus, não era somente para os gentios, mas a partir dos gentios, a partir da descendência de Abraão, a salvação se espalhar
para toda a terra. O tópico 2 da nossa lição fala do amor de Deus para com outras nações. A gente vê no Antigo Testamento que os olhos de Deus já estavam sobre todos os povos. É importante que a gente entenda, meus irmãos, que Deus é Senhor absoluto de toda a terra, Criador dos céus e da terra. A Bíblia diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Deus não é Deus somente de Israel, Deus é Deus de toda a terra. Embora muitas nações não conheçam a Deus, não sirvam a Deus, mas Deus é Senhor de tudo e de todos, porque Ele é o Criador. No Salmo 67, nos versículos 2 a 5 e também no versículo 7, a Bíblia diz assim: para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. Observe essa revelação bíblica aqui do Antigo Testamento, no Salmo 67, sobre a necessidade de que toda a terra conheça os caminhos do Senhor, para que toda a terra, todos os povos, todas as nações conheçam a salvação do Senhor. O versículo 3 diz: louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Para que todos os povos louvem a Deus, é necessário que o conhecimento de Deus, a pregação do Evangelho, se espalhe por todos os povos. Versículo 4: escutem e cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guias as nações na terra. Observe aí o governo, a soberania de Deus sobre todas as nações e não somente sobre o povo de Israel. Versículo 5, mais uma vez, a Bíblia diz: louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Então aqui o salmista, ele conclama todos os povos a louvarem a Deus, né? Versículo 7, que Deus nos abençoe e o temam todos os confins da terra. Então o desejo de Deus é que todo mundo adore, louve e exalte o nome de Jesus. Segundo o nosso comentarista, podemos perceber esses olhos de Deus sobre todas as nações, por exemplo, nos capítulos 40 a 55 do livro do profeta Isaías. Podemos ver esse cuidado de Deus sobre todas as nações na ida do profeta Elias lá em Sarepta, em Sidom, visitar aquela viúva, fazer um milagre ali. Podemos ver isso também no livro do profeta Jonas. Nos livros proféticos encontramos profecias de restauração, incluindo um dia futuro no qual as nações estarão entre os redimidos. Aqui tem, por exemplo, Isaías 49 e 6, que é o texto áureo da nossa lição de hoje. Diz assim: é coisa pequena demais para você ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu aguardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até aos confins da terra. Isaías 52, observe aí, Isaías 49, 6, para que você leve a minha salvação até aos confins da terra. E Isaías 52 e 10 diz assim: o Senhor desnudará seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação de nosso Deus. Então, o desejo de Deus, já lemos aqui Salmo 67, sobre esse desejo de Deus de salvar todas as nações, pessoas de todos os lugares. Nós vemos no Antigo Testamento a ação e a revelação de Deus graciosa para com pessoas de várias nações, pessoas de outros povos fora do povo de Israel. Nós temos em vários livros proféticos anúncios de julgamento, anúncios de juízo de Deus sobre várias nações, mas também temos também registros no Antigo Testamento de ações graciosas e bondosas de Deus e salvadoras de Deus
sobre pessoas estrangeiras fora da nação de Israel. É o caso, por exemplo, da viúva de Sarepta, quando Deus manda o profeta Elias ir para lá. Sarepta é uma antiga cidade fenícia, localizada próxima ao sul de Sidom. Ficava ao norte de Israel, no lugar onde hoje é chamado de Líbano. Então, lá próximo a Sidom tinha a cidade de Sarepta, já era fora do país de Israel. E ali houve uma grande fome ali na terra de Israel, por causa do pecado do povo. Deus enviou aquela grande fome para juízo e castigo daquele povo, mas Deus disse a Elias que ele fosse até este lugar, até esta cidade de Sarepta, e que Deus ali tinha preparado uma viúva para cuidar dele, para alimentá-lo, e ali Deus multiplicou aquele alimento, foi uma bênção. Deus, através do profeta Elias, o filho dela adoeceu, morreu, mas Deus, através do profeta Elias, ressuscitou aquela criança e fez milagres ali de multiplicação do pão, milagre de ressurreição naquela terra pagã. Inclusive era a terra, a Fenícia, era a terra também da famigerada rainha Jezabel, Mas Deus levou o profeta Elias ali àquele lugar e fez milagres, abençoou a vida daquela viúva. Aquela viúva também abençoou Elias, e quando Elias curou aquele menino, ressuscitou aquele menino que havia morrido, a mãe do menino falou: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. E dessa forma Deus se tornou conhecido por uma estrangeira lá de Sarepta. Meus irmãos, vamos fazer mais um intervalo do nosso programa de hoje. Daqui a pouco a gente volta, não saia daí. Glória a Deus, meus irmãos, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa EBD em Síntese, programa que vai ao ar semanalmente pela Rádio Libertadora FM 96.3, como também pelo nosso canal no YouTube, AD Mossoró Oficial, e pela TV AD. Estamos estudando hoje a lição de número 3, lição que tem como título Missões Transculturais no Antigo Testamento. E temos visto até aqui que a vontade de Deus, o propósito de Deus e o plano de Deus é que a salvação do Senhor fosse revelada primeiramente a Israel, e a partir de Israel fosse proclamada a salvação do Senhor a todas as famílias da terra, a todos os povos, a todas as nações. Estávamos falando no final do bloco anterior sobre esse olhar de Deus, esse olhar amoroso de Deus para com todas as nações. Vimos o caso ali de Elias, sendo gracioso e fazendo milagres ali na vida daquela viúva, ressuscitando o filho da viúva de Sarepta, que era uma cidade que ficava fora de Israel, a uma mulher gentia. E no tópico 2.3 fala da missão de Jonas em Nínive. Jonas foi um dos poucos missionários bíblicos para os estrangeiros. Era interessante que Nínive era a capital da Assíria. A Assíria era uma potência mundial da época, e os ninivitas eram muito violentos. Os assírios eram extremamente violentos com os povos e as nações que conquistavam, que subjugavam as pessoas, eram feitas escravos, e eles eram muito cruentos, muito sanguinários. No entanto, embora aquele povo fosse pagão, embora aquele povo fosse extremamente cruel e impiedoso, no entanto, Deus é juiz de toda a terra. Não pense, meus irmãos, que Deus é Deus somente de Israel. Não pense que Deus é Deus somente da igreja. Ele é Deus de toda a terra. Ele é o juiz de toda a terra. Ele é o Criador dos céus e da terra. E todo mundo
vai prestar contas diante de Deus. Então Deus envia Jonas para ir até a grande cidade de Nínive, anunciar o juízo de Deus para com aquela cidade. No entanto, aquela cidade se arrepende, há um arrependimento nacional em Nínive, e como aquela cidade se humilhou diante da pregação de Jonas, diante da pregação da palavra de Deus através de Jonas, então Deus não mais castigou e destruiu aquela cidade ali naquele momento por causa do arrependimento daquele povo. Então, observe aí que os propósitos de Deus de juízo sobre um povo, mas se aquele povo se converter, se abandonar os seus maus caminhos, então Deus muda de atitude no sentido de não castigar mais, de não destruir mais aquele povo, mas de usar de misericórdia para com eles e dar uma outra oportunidade, trazer salvação mediante arrependimento e fé. Então isso é muito importante. Deus não deixa de ser soberano por isso. Ele é soberano, e muitas ações de Deus elas são condicionadas, o próprio Deus quis que fosse assim, muitas ações de Deus são condicionadas a determinadas decisões humanas. Por exemplo, Deus determinou, por exemplo, de castigar o pecador, de punir o pecador, mas se o pecador se arrepende, como diz a Bíblia, o salário do pecado é a morte. A alma que pecar, esta morrerá. Deus não tem o culpado por inocente. Horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo. Isso é regra. No entanto, a Bíblia também diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. No entanto, a Bíblia diz que aqueles que se arrependem e creem em Deus, Deus muda a sua atitude para com aquele povo, para com aquela pessoa. Às vezes, uma atitude de juízo de Deus para com uma pessoa pode ser revertida em uma atitude salvadora mediante o arrependimento de pecados daquela pessoa. E foi o que aconteceu na grande cidade de Nínive, e Jonas não gostou. Jonas não queria ir pregar em Nínive, pregar juízo lá contra a cidade de Nínive, porque sabia que Deus era misericordioso. De repente, se o povo se arrependesse, Deus mudava de ideia e não ia mais executar juízo sobre aquele povo. E foi exatamente isso que aconteceu. O povo se arrependeu e Deus decidiu não destruir mais aquele povo mediante o arrependimento do povo. Jonas ficou desolado com essa decisão de Deus, com essa mudança de atitude do Senhor, e ficou lá questionando Deus. Mas Deus disse a Jonas: Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Jonas ficou com pena daquela planta que logo cresceu e secou e morreu rapidamente, mas não estava com misericórdia da grande cidade de Nínive, mais de 120.000 almas. Mas Deus, ele é misericordioso. A graça de Deus, ela é universal. Por meio do relato da viúva de Sarepta e de Jonas em Nínive, podemos testemunhar o amor de Deus pelas nações do Antigo Testamento. E nós vemos também ações graciosas de Deus, por exemplo, com a rainha de Sabá, lá da Etiópia. Inclusive no Novo Testamento, vem lá a Israel, o mordomo lá de Candace, o ministro da fazenda lá da Etiópia, visitar Israel, crer no Messias. Então, houve manifestação aí do conhecimento de Deus lá para a Etiópia, por meio da rainha de Sabá e a sua comitiva. O general Amã, chefe dos exércitos lá da Síria, Deus curou ele, era um estrangeiro, era um gentio. As alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Diz aqui o nosso comentarista, no tópico 3.1 da nossa lição, que há na Bíblia alianças denominadas condicionais e incondicionais entre Deus
e a humanidade. Ele define a aliança incondicional como a disposição soberana de Deus, mediante a qual Deus estabelece um contrato incondicional ou declarativo com o homem, obrigando-se em graça, por um juramento irrestrito, a conceder de sua própria iniciativa bênçãos para aqueles com quem compactua. Inclusive, nós podemos citar como exemplos dessa aliança incondicional de Deus, a aliança de Deus com Abraão. Deus disse que da descendência de Abraão ia formar esse grande povo, e através do qual sairia o Messias, e através do qual todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, isso é uma aliança incondicional de Deus, e ele cumpriu isso ao longo da história da redenção. Deus cumpriu tudo isso. Deus fez aliança, por exemplo, com Davi, dizendo que da descendência de Davi iria levantar um rei, o Messias, que ia reinar eternamente. E apesar das falhas de Israel, apesar das falhas dos descendentes de Davi, apesar das falhas daqueles que sucederam ao trono de Davi, da sua dinastia, Deus levantou um renovo justo, um descendente de Davi justo, que ia reinar sobre toda a terra, que é Jesus, o Messias. E Jesus é reconhecido no Novo Testamento pelo título messiânico de Filho de Davi. Então, são alianças incondicionais de Deus. E a aliança condicional é uma proposta de Deus em que, num contrato condicional e mútuo com o ser humano, segundo condições pré-estabelecidas, ele promete conceder bênçãos especiais ao indivíduo, desde que este cumpra perfeitamente certas condições, bem como executar punições precisas em caso de não cumprimento. Lá no Antigo Testamento, por exemplo, no capítulo 28 de Deuteronômio, o capítulo lá das bênçãos e maldição, bênçãos em decorrência da obediência e maldições em decorrência da desobediência. Então, a bênção material de Israel no Antigo Testamento estava muito condicionada à obediência daquele povo, e as maldições e os problemas, vamos dizer assim, materiais daquele povo estavam associados à sua desobediência a Deus. Por meio de suas alianças, Deus firmou um compromisso com o rei Davi de alcance mundial, que resultou no advento do Senhor Jesus como Salvador, enviado por Deus ao mundo. Jesus é o Filho de Davi, esse título messiânico, mostrando aí que Jesus não somente é filho de Davi segundo a carne, porque ele é da descendência natural de Davi. José e Maria eram descendentes genealógicos de Davi, e também Jesus é o rei que vai reinar eternamente. Meus irmãos, concluindo a nossa lição de hoje, vimos que o plano de Deus abrange toda a humanidade. Seu alvo é revelar a sua glória a todos os povos. Por diversas vezes, Israel foi advertido pelos profetas para não guardar a mensagem de salvação somente para si, mas proclamá-la entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Que Deus abençoe e ajude a mim, a você e a todos nós que fazemos a Escola Bíblica Dominical. Este programa e nenhum outro substitui a aula presencial que nós participamos ali na nossa congregação todos os domingos, aprendendo uns com os outros na Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.